Olá, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui comigo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre como me libertar da culpa. Vem cá, você se sente culpada? Qual culpa tem te impedido de prosperar? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Fica aqui se você quer se libertar disso. E antes da gente começar, já convida mais pessoas, né, para receber um pouquinho de consciência, para que as escolhas se tornem sejam baseados na clareza. Então, seja bem-vinda e já vamos colocar a nossa intenção, que esse momento sirva para gerar em você um desejo de renovo, de transformação, de mudança. E que seja colocada uma sementinha aí no seu coração, que essa semente possa romper, crescer, florescer e dar muitos frutos. Então, seja bem-vinda e vamos falar um pouquinho hoje sobre culpa. Você se sente culpada por algo que fez ou deixou de fazer? Né? Em dívida com alguém? Você se sente em dívida com alguém? Você é daquelas pessoas que fica se justificando por tudo, que pede desculpa por tudo, que se cobra demasiadamente, que se julga. Sente que às vezes tem que carregar um peso, um fardo muito grande nas costas. Dificuldade em comemorar conquistas. Não se sente merecedora de quando acontece algo bom. Não consegue desfrutar, contemplar. Medo de decepcionar, de falhar, de errar. Medo de tomar decisões. Medo da opinião do outro, que o outro está pensando, que o outro vai achar. Sente que precisa estar sempre nesse movimento de fazer, 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 fazer. Dificuldade em perdoar, em liberar o perdão por algo que fez ou deixou de fazer. É como se tivesse um mundo real e um mundo ideal. Então, assim, às vezes, no ideal, você criou toda uma fantasia na cabeça. E no real, você acabou se frustrando. Então, vamos olhar para isso. Quantas memórias, quantas marcas, quantos traumas, quantos medos você traz aí dentro de você, que às vezes faz você se sentir culpado, preso. Então, vamos olhar para esse padrão. Como que você tem se sabotado? Primeiro vem a culpa, aquele sentimento de que você não merece, e aí vem a autossabotagem. Então, a culpa ela é uma prisão que te bloqueia, que te impede de seguir, de prosperar, de se desenvolver. Então, você acaba sobrevivendo em prol do outro, em prol dos sonhos do outro, em prol dos objetivos do outro. Sabe aquela pessoa que é a boazinha, que diz sim pra tudo, que não se posiciona, não coloca limites? Então, provavelmente essa pessoa ela se sente culpada, com medo, que ela necessita de ser aceita, ela necessita de ser amada, necessita ser aprovada em determinado grupo. E, consequentemente, a culpa acaba corroendo por não ser fiel a si mesma.
Então, tudo que você faz, a sensação é de que não é o suficiente. Sempre falta algo. É como se você tivesse que estar sempre no movimento de fazer. E quando você tenta se permitir desfrutar, descansar, viver aquela conquista, a culpa vem e te corrói, e te consome. Então é um peso que sufoca, que paralisa, como se estivesse afogando. E aí, consequentemente, você não se sente digna de viver uma realidade diferente, de viver o seu extraordinário. Coloca aqui nos comentários se está fazendo sentido para você. Então, vamos olhar para isso. Às vezes você tá aí assim, eu me identifiquei com toda essa análise que você acabou de fazer, Pia. Então, fez muito sentido para mim. Eu estou vivendo essa análise agora. Então, a gente vai colocar um feixinho de luz nesse escuro que você está vivendo. Então, sabe aquela necessidade de ter que se provar, mostrar o seu valor a todo custo? Isso reflete muito da insegurança que existe dentro de você. Então, às vezes, você fez uma escolha errada que trouxe, baseado na consciência que você tinha na época da escolha, que trouxe algumas consequências ruins. Ou às vezes nem foi você, às vezes fizeram com você algo, né? Às vezes alguma experiência traumática, às vezes, ou às vezes nem sempre por experiências traumáticas, mas aquela repetição. E aí você acabou se sentindo culpada por às vezes não ter conseguido naquele momento, naquela época, ter se posicionado, ter dito não, ter dito chega, ou às vezes ter pedido ajuda para alguém. Então, os erros do passado, eles não têm o poder de definir o seu futuro. Você não é a sua fase ruim, a sua fase difícil. Então, vamos olhar para isso. Às vezes a gente fica com medo de ousar, de arriscar, mas a gente tem que pensar que a gente pode errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. Seja bem-vinda, Jeane. Errar muito, nunca nas mesmas coisas. Então, se desafie, viva experiências novas. Então, vamos olhar para esse padrão de repetição, que vem se perpetuando por gerações. É aquele ciclo interminável que não se rompe, não se quebra, porque provavelmente você não tem a consciência que está precisando, você não aprendeu com a situação, com o movimento, com a dinâmica, para conseguir se libertar disso. Então, às vezes você está aí se sentindo angustiada, inadequada, né? Não se sente merecedora, ansiosa, às vezes é uma angústia, uma tristeza, se sente inferior, medo de ser julgada, não consegue receber um elogio, quer sempre estar compensando algo ou alguém. Às vezes está vivendo relações disfuncionais, diz sim para tudo, medo de ser julgada. Isso tudo são consequências de algo que você tem trazido dentro de você. Às vezes é um bloqueio da culpa que está te impedindo de prosperar.
de seguir, de olhar para frente. Eu costumo dizer para os meus pacientes que enquanto você não encara, enquanto você não olha, enquanto você não entra em contato com aquilo que não está resolvido dentro de você, você não consegue olhar para frente. É como se você estivesse caminhando, mas olhando para trás. Então, vamos olhar para isso hoje. Vai ser difícil. Provavelmente você vai precisar de um acompanhamento profissional para te ajudar nesse processo de ressignificar. Mas não dá para sobreviver carregando esse peso nas costas. Não dá para sobreviver carregando esse peso nas costas. E antes da gente entrar nas estratégias para você se libertar dessa culpa, eu quero te apresentar o curso do Método Mulher Plena e Realizada. Vai trabalhar, né? Culpa, medo, insegurança, traumas, bloqueios, feridas emocionais. Para você que às vezes está cansada de viver mais do mesmo, que está esgotada emocionalmente, quer se transformar nessa mulher plena, realizada, autêntica, genuína, com a autoimagem ativada, que quer aprender a se posicionar. O curso ele está na plataforma de confiança, pensado justamente em você. São conteúdos e técnicas ativacionais para você assistir e já colocar em prática. Então, a transformação que você vai adquirir através do método é enorme pelo valor e pelo preço irrisório que você vai ter que investir. Então, para você que decide transformar de vida, essa é a sua chance. E às vezes você deve estar pensando, mas eu já estou bem, já estou conseguindo lidar, né, com o conteúdo gratuito aqui. E quando você olha para as suas relações, estão disfuncionais, para os seus relacionamentos. Então, pensando em transformar a sua relação também, eu desenvolvi o curso de como transformar a minha relação. E realmente, se eu tivesse a consciência que desse curso eu teria evitado muitas questões no meu relacionamento. E tá maravilhoso o curso de relacionamento. Então, para você que está cansada de viver essa relação disfuncional, como transformar a minha relação, vai trabalhar feridas emocionais, vícios emocionais, feminilidade. É um conteúdo completo, relacionamento real. Tudo isso para você viver uma relação saudável. E você merece viver uma relação saudável. Então é para você que decide. E a transformação que você vai viver no seu relacionamento a partir desse curso é enorme. É enorme. Pelo preço que você vai ter que investir, são parcelinhas de R$11. Então, é só você decidir. E para você que quer esse acompanhamento individual, especializado, que quer caminhar mais perto, tem um acompanhamento psicológico. Então, eu estou te esperando lá de cá. E vamos para as estratégias. E como que eu acesso todo esse curso? O link está lá na bio. O curso, os 2 cursos e o link para fazer o acompanhamento psicológico. Seja bem-vinda, Loia. Vamos para as estratégias, então. A primeira vai ter que... a primeira estratégia para se libertar da culpa é você ter clareza. De onde que vem essa culpa? Qual foi a primeira vez que eu me senti culpada? Em qual momento da minha história, da minha jornada, da minha trajetória? O que eu passei a pensar sobre mim a partir desse momento? Então a consciência ela vai fazer você sair do escuro, vai te ajudar a ter esse autoconhecimento sobre si.
E a segunda estratégia vai ser você ressignificar essas memórias, essas marcas, dar um novo sentido, viver uma nova experiência em cima dessa lembrança, dessa marca, dessa memória. Então, às vezes você vai ter que olhar para isso no sentido de que você fez o seu melhor, com a consciência que você tinha. E a terceira estratégia vai ser você se arrepender. Então, o sacrifício já foi pago. O sacrifício já foi pago. Mas o que é se arrepender? É ter clareza, é ressignificar e é mudar a direção. É fazer diferente, é decidir. E o quarto vai ser liberar o perdão para si mesmo, primeiro. E depois para aquele que te machucou, que te feriu. E a próxima estratégia é como que está a sua conexão espiritual, sua intimidade, seu relacionamento, sua busca por dar sentido e significado para os eventos da vida. Tem quanto tempo que você não sente seu coração queimar, não sente a presença, não sente o seu vazio preenchido? Eu não estou falando de religião, é o que faz sentido para você. Então, busca essa conexão espiritual. E coloca aqui nos comentários se fez sentido para você. Se sim, estou te aguardando do lado de cá. E será uma honra para mim te acompanhar na sua jornada. Vamos ficar assim, te agradeço. Beijinhos.